Pessoal, vamos bater um papo sério aqui, um papo cabeça, um papo tenso. Eu tô aqui lendo algumas mensagens que eu recebi, algumas perguntas, algumas pessoas contando alguns casos, algumas situações, e eu tô prestando atenção numa coisa. Eu fico impressionada como que as pessoas tentam distorcer as coisas para conseguir encaixar uma coisa que ela quer numa realidade que na verdade não existe. Então, às vezes, as pessoas pegam aquela frase assim: ah, nós somos muito diferentes, mas nós nos amamos muito. E aí entra aquele papo de a gente tem que conviver com a diferença, a gente tem que aceitar que a outra pessoa é diferente. E é lógico, claro que pra gente ter um relacionamento saudável, pra gente conseguir estar com alguém, sim, a gente tem que aprender a conviver com a diferença, aprender a respeitar o espaço do outro, aprender a entender qual que é o mundo do outro. E quanto mais eu me conheço, conheço o outro, mais eu consigo lidar com essas diferenças. Só que a gente tem que ter o bom senso também de saber quais são as diferenças que a gente negocia numa relação, que a gente aceita, que a gente lida com elas numa relação, e aquilo que já passou de diferença, já virou falta de respeito. Então, assim, as pessoas confundem muito isso. Às vezes uma pessoa começa falando uma frase assim, e na hora que ela vai redigindo, que ela vai escrevendo, você vai vendo que, na verdade, aquela pessoa está numa relação destruidora, ela está numa relação doentia. Então, assim, vamos entender um pouquinho sobre isso. Uma coisa é, por exemplo, eu conviver com uma pessoa que, enfim, assim, às vezes eu gosto muito de calor, eu gosto muito de ficar no calor, e aquela pessoa gosta muito de ar-condicionado, gosta de ficar no frio. Às vezes eu sou uma pessoa que gosta muito de sair, se eu pudesse eu viveria passeando, iria para vários lugares e tudo mais, e às vezes aquela pessoa é uma pessoa que gosta mais de ficar em casa. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que gosta de livros, de seriado, e aquela pessoa ama futebol. Então, assim, tem certas coisas que tem como a gente ir negociando, porque as pessoas são diferentes. Às vezes eu sou uma pessoa que falo muito, que quero conversar sobre tudo, e aquela pessoa é uma pessoa mais calada. Então, como é que a gente pode negociar para a gente poder conversar sobre as coisas que são importantes para mim, mas quando eu tiver uma necessidade de ficar jogando conversa fora, de ficar batendo papo, talvez eu vou ligar para uma amiga minha, vou ligar para minha tia, vou conversar com uma outra pessoa que eu gosto, porque aquela pessoa às vezes não gosta de ficar conversando sobre determinados assuntos, ficar falando o tempo todo, ela é uma pessoa mais resguardada. Então, assim, você percebe que são coisas que tem condições da gente ir negociando. Agora, quando a coisa chega num ponto, assim, que a gente tem que entender a diferença do seguinte: quais são as diferenças que a gente tem no modo de lidar com as coisas, no modo de viver, no modo de se comportar, no modo de como a gente resolve as coisas, e que são coisas muito diferentes dos valores que a gente tem. Então, como que eu vou me relacionar com uma pessoa que tem os valores completamente diferentes dos meus? Essa relação, ela não tem como dar certo. Porque se você imagina, vamos colocar um caso bem radical aqui, você imagina uma pessoa que é macumbeira, que gosta de frequentar o terreiro, e essa pessoa tá lá fazendo o trabalho dela, volta lá do centro da onde que ela veio, chega em casa, vai lá e faz as oferendas dela, exerce a fé dela, que é aquilo que ela acredita, ela tem fé naquilo, aquilo faz sentido para ela. Aí pega e se relaciona com uma pessoa que é evangélica. A pessoa que é evangélica vai lá e chega da igreja e vai e tira tudo aquilo de lá, vai exorcizar o lugar onde a pessoa foi lá fazer as oferendas dela. Qual a probabilidade disso dar certo? Por quê? Porque são valores completamente diferentes. Imagina que você é uma pessoa que busca ter uma vida saudável, que busca ter uma alimentação saudável, quer dormir mais cedo, gosta de acordar cedo para fazer uma caminhada, e aí de repente você se relaciona com uma pessoa que é a pessoa da balada. Aí de repente você tá saindo de manhã para poder correr e a outra pessoa tá chegando da balada para onde ela foi, tá chegando do pagode, do baile funk, sei lá onde ela foi. Você imagina o tamanho do desencontro. Então, assim, a gente tem que ter o senso de perceber onde que a romantização da coisa acaba e onde que começa o bom senso de, será que isso faz sentido para nós dois? Nós temos os mesmos planos de vida? Nós queremos as mesmas coisas? Ah, Dila, às vezes eu pergunto para uma pessoa assim, tá, mas quais são os planos de vida que vocês têm em comum? Quais são os planos que ele tem? Ele sabe dos planos de vida que você tem?
Aí a pessoa vira e fala assim, ah, mas você sabe o que que é? Porque se ele é muito calado, não gosta muito de falar sobre isso e tal. Então, se você vê que a pessoa fica criando situações para ela conseguir justificar uma coisa que acontece. Vamos lá entender isso. É claro que tem pessoas que não gostam muito de ficar falando sobre relacionamentos, sobre sentimentos e tudo mais. Mas mesmo essas pessoas, elas também têm o discernimento, o bom senso de saber que tem coisas que são importantes que têm que ser conversadas. Então imagina que seu namorado, seu marido é uma pessoa calada, ele é uma pessoa que não fala muito. Aí de repente vocês saem, aí o filho de vocês vai lá e pega uma pedra, joga uma pedra numa pessoa. Aí tem como alguém falar assim, ah, mas ele não falou nada porque ele é uma pessoa mais calada e é uma pessoa mais reservada, então não vamos conversar sobre isso? Percebe? Então, assim, isso não faz nenhum sentido. Ou seja, mesmo pessoas que às vezes não gostam muito de conversar, são mais resguardadas, tem determinados assuntos, coisas que são importantes, que não tem como a gente justificar que a gente não fala sobre isso, não vai resolver um problema que está incomodando, em função da pessoa ter essa característica. Então, assim, às vezes, as pessoas têm valores tão diferentes que uma pessoa tem um plano de vida, ela quer caminhar para um lugar, e a pessoa com quem ela se relaciona, ela tem uma relação completamente destruidora. Muitas discussões, a pessoa extrapola, xinga, humilha a pessoa, faz escândalo na frente dos outros. Então, assim, é momento das pessoas se perguntarem, é isso que eu quero para minha vida? E é claro que tomar decisões em relação a isso, principalmente quando a gente está envolvido com uma pessoa, é muito complicado. É muito difícil às vezes, porque quando você ama uma pessoa, quando você quer estar num relacionamento, você quer fazer de tudo, buscar todos os caminhos para salvar aquela relação, porque você imaginou uma vida, porque você sabe que se vocês trilharem esse caminho ou aquele, essa pessoa pode evoluir, ou ela pode mudar, ou ela pode modificar isso aqui que acontece. Gente, entende uma coisa? As pessoas só mudam quando elas querem. As pessoas só mudam quando realmente elas entendem que aquilo é importante para ela. Não é em função de nós termos idealizado uma vida perfeita com aquela pessoa. Então, assim, se essa pessoa não tem essa percepção de vida que você tem, se ela não acredita nisso, se não é isso que ela quer para a vida dela, ela não vai mudar. Porque ela não enxerga o mundo da maneira como você enxerga. Então, assim, é claro que isso dói, é claro que machuca você saber que talvez aquilo poderia dar certo, você imagina que tem um caminho para aquilo ali, mas se vocês têm valores diferentes, se vocês enxergam a vida de uma forma muito diferente, esses valores são muito diferentes, não tem condições de uma relação desse jeito se tornar uma relação saudável e dar certo, porque um vai para um lado e o outro vai por outro. E a gente sempre vai ficar brigando, relutando, querendo mudar uma pessoa que na verdade não é aquilo que ela quer para a vida dela. Eu gosto muito das palestras da professora Helena Galvão, e em uma das palestras dela que eu assisti, ela fala uma coisa assim: se você quiser ir para cima, se você quiser subir, ok, estamos juntos, eu vou com você aonde você quiser. Agora, se você quiser descer, se você quiser afundar, meu querido, vai sozinho. Então é isso, gente. Sei que é super difícil a gente encarar essas coisas. Sei que é super difícil a gente olhar para as coisas como elas realmente são. Sei que dói muito. Mas uma coisa é verdade. Se a gente realmente tem um ideal de vida, se a gente realmente tem clareza sobre aquilo que a gente quer para nossa vida, e realmente a gente olha para uma coisa e começa a enxergar que aquele não é o caminho, que não é com aquela pessoa que a gente vai conseguir construir aquilo, infelizmente, às vezes a única coisa que você tem a fazer é pagar o preço, enxugar as lágrimas e seguir em frente. Então, te vejo no próximo bate-papo por aí, tá bom? Até mais!